Olá, gente, meu nome é Letícia e sejam bem-vindos a Turn Play. Se você não me conhece, eu fiz vários vídeos aqui, então não deixem de procurar, porque tem várias coisas legais que vocês vão gostar com certeza. Tem vídeo de Stranger Things, tem vídeo de Penny Dreadful, foi um monte de coisa legal. Mas hoje eu vou falar sobre Vikings, que é uma série que eu amo de paixão, uma das minhas favoritas. Apesar de ter descoberto há pouco tempo, não tem como não amar, não tem como não amar Lagertha. Então, tipo, na verdade é um amor por Vikings e um amor por Lagertha. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Vou fazer uma discussão, na verdade, fazer uma discussão desses últimos episódios que passaram nessa quarta-feira. Então se você ainda não viu, corre lá pra assistir, porque estão muito bons. E se você é ousado mesmo, não viu, mas quer ver o vídeo, veja. Mas é visual que vai ter spoiler, porque eu vou discutir o episódio inteiro aqui. Os dois episódios, né? Porque primeiro que vai, que já vem com um de tipo, não vou te dar um não, vou te dar dois episódios que é pra você ficar feliz. E feliz entre aspas, né? Porque acontece umas coisas bizarras. Mas ok. E aí, eu escolhi algumas cenas pra falar aqui. A primeira coisa que eu quero comentar é que uma das cenas a gente já viu o Bion falando que ele vai pro Mediterrâneo. O Howard perguntou pra ele se ele vai voltar pra casa, se ele vai voltar pra Kattegat. Ele já vira e fala, não vou voltar. E assim, eu trouxe essa cena, uma cena pequena, não uma cena muito importante, porque eu acho que é a chave pra uma coisa que a gente tá esperando já há muito tempo. Porque agora que ele tá indo pro Mediterrâneo, há grandes chances dele ser o filho do Ragnar, que casa com a princesa de um lugar distante. Não sei se vocês vão lembrar da profecia. E é por isso que eu trouxe essa cena específica. Ele não ter voltado, ele foi pro Mediterrâneo. Então eu acho que nessa temporada a gente vai ver ele conhecendo esta princesa e se casando, sendo um pouco não, sendo o puro Ragnar. Como o Ragnar fez com Lagertha, ele deve fazer também. É triste, né? Não é triste, na verdade, mas eu acho meio sacanagem que eu fico meio bolada com o Bion, porque o Bion cagou, tipo, pra mulher dele, cagou pra mãe. E tipo, não vou lá me despedir não, vou virar esse Mediterrâneo, que é muito mais interessante. Mas ok, faz sentido no personagem, então não estou criticando. E a próxima cena, que também é muito legal e que é uma cena pra mim que foi muito forte, que é a cena do Ivar e todos os irmãos, logo após que ele matou o Chitãozinho Chororó, que era o Sigurd. Eu chamo ele assim porque aquele cabelo dele, gente, é o Chitãozinho Chororó. É igual, por exemplo, eu olho pro Ivar e vejo o Safadão. Não dá, gente. E aí, nessa cena, eu tenho que falar também que eu gosto muito do Ivar. Não é gostar do personagem, não é isso, porque ele é um filho da puta, não tem como gostar do Ivar. Mas eu acho ele muito bem construído, um personagem muito bom pra história e pro enredo. Então, tipo, o Ivar faz muita diferença, cara. Ter o Ivar na história cara, é incrível, porque os outros irmãos, cara, eu gosto muito do Uber. Mas até agora o Uber não faz de nem cheira. O outro irmão nem se fala, que só segue o Uber. Então, é tipo assim, Ivar é o que dá o sangue, a história, que dá aquela pitadinha de sal, aquela pitadinha de orégano que a gente tá precisando na pizza, é o Ivar na série. E essa cena, ele tá falando que ele não teve a intenção de matar o Sigurd, que não foi intencional. E eu vou falar uma coisa que eu acredito nele, eu não acho que ele esteja mentindo. Só que os irmãos não pareceram acreditar muito, né? Nessa cena, se vocês não viram ainda, vocês vão ver isso. Mas eu queria muito... Trouxe essa cena também pra falar sobre isso, que eu acho que o Ivar, ele é instável, ele não consegue realmente se controlar. Então eu não acho que ele tenha ido intencionalmente matar o irmão. Ele só queria que o irmão calasse a boca. Só que ele calou a boca do cara pela vida toda. E não era bem o que ele queria. Só que, né? Foi o que aconteceu. E eu acho que ele até realmente que ele tá arrependido, só que ele não tá arrependido do que ele fez. Ele tá arrependido das consequências do que ele fez. Ele não gosta de como as pessoas estão reagindo a isso. Mas na verdade, a respeito do irmão, não acho que ele se importe. Até porque, mas aí eu vou trazer isso, né, que alguém pode me criticar, que aquele irmão dele nunca foi irmão, sempre foi embuste pra ele. Como o Ivar era embuste pro Sigurd, tipo, um era embuste pro outro. Então, assim, eu não acho que eles tivessem um afeto de irmãos realmente. Então, pra ele matou uma pessoa. E, tipo, pros Vikings matar alguém não é algo tão grandioso. Mas eu acho, sim, que ele não queria ter feito isso, que foi meio que sem querer. Que me lembrou o episódio da infância dele, que quando ele tava com raiva, ele jogou o machado, matou o outro garoto, mas, na verdade, tipo, não é que ele quisesse matar, ele só queria que a pessoa calasse a boca. Um jeito um pouco extremo, né, gente, de fazer as pessoas calarem a boca. Uma outra cena que também é marcante é uma das últimas cenas do Bion com os irmãos, que é quando ele fala que alguém fala pro Uber, particularmente fala pro Uber e o outro irmão. Só que o outro irmão é uma figurante, né? Não faz nada aquele garoto. Ai, senhor, me dá uma raiva, aquele garoto só fica calado, gente. Não faz nada, só... Aliás, aí quando fala é pra concordar com os outros. E aí o Bion vira e fala que alguém tem que controlar o Ivar e que ele não pode liderar. E, gente, é verdade.
Assim, eu quero muito falar que eu gosto do Ivan nesse sentido, que o Ivan é muito inteligente, ele é mais inteligente que todos os outros irmãos, na minha opinião. Ele é um ótimo estrategista, porém muito instável. Então não tem como eu confiar nele. Esse é o problema do Ivan. E na verdade eu acho que o Ivan nem entende isso, ou se ele entende, ele não gosta. Mas eu quero ver quem é que vai conseguir controlar, porque o Bion já tirou dele da reta, falou, ó, tô nem aí, vou pro Mediterrâneo, e aí vocês que se virem aí com esse cara. E enquanto que os outros irmãos estão tentando, mas ao mesmo tempo que não sabe o que faz, que não sabe como é que faz, tá nessa que vai. E assim, honestamente não vai ser fácil, o Ivan não é um guerreiro fácil de ser derrotado. O Ivan é muito poderoso, muito inteligente, mais inteligente que eles muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade. Então, e ele tem uma coisa que os outros irmãos não têm, ou pelo menos têm em pouca quantidade. Acho que por ele ter sido mimado pela mãe, por ele ter a deficiência dele, ele aprendeu a ser teimoso, ser egoísta e ter muita garra. Então, pra derrotar ele, tipo, ele não vai desistir tão fácil, ele não vai ceder, ele não é uma pessoa que cede. Então é tipo, ou você se conforma com o que eu quero fazer, o que o Ivan quer fazer, ou você sai do jogo. E aí eu quero ver como é que eles vão fazer. Eu acho que vai acabar um matando o outro, porque eu não sei Ivan ou prendendo o Ivan, porque não tem, tipo, o Ivan não vai chegar em acordo com eles, isso é pelo menos da personalidade dele, não demonstra que ele possa fazer isso algum dia, tipo, de concordar, não me parece fazer sentido. E agora mudando de assunto, mas também muito importante, de assunto não, mas mudando do momento da cena, dos personagens. Gente, o que é o bicho? Aquele bicho maravilhoso. Ele é lindo, mas não era nem isso que eu queria falar, porque ele é um ótimo ator. Na série a gente já tá vendo ele fazendo um ótimo trabalho. Só que eu não sei se vocês conhecem, mas ele fez The Tudors, ele era o Henrique VIII. E Henry VIII. E assim, eu confesso que até hoje eu tenho um pouco de ódio, porque ele fez o Henry VIII tão bem, mas tão bem, que eu ainda tenho raiva dele. Eu olho pra ele e fico com raiva. E parece que em Vikings vai ser a mesma coisa, o mesmo caminho, um personagem meio tipo, não muito popular, sabe, pelas ações que faz. Mas nesse episódio, nesses 2 episódios, ele já se mostrou um personagem com muito potencial e que eu acho que vai trazer muitas coisas legais pra série. E tipo, eu não sei se vocês sabem, mas ele é o chefe das cruzadas, tipo, um dos chefes, né, uma das pessoas que fizeram as cruzadas. Então, tipo, isso deve aparecer na série, o que é muito interessante. Então a gente vai ver um outro momento histórico e eu já tô super empolgada pra isso. E agora, a próxima cena que eu vou falar é a do Ivar se despedindo do Flock. E eu não tô falando da despedida com todo mundo, eu tô falando da despedida dele só com o Flock. E eu gostei muito porque a gente viu a fragilidade do Ivar. Porque a gente tá acostumado a ver o Ivar sempre sendo cruel, malvado, ou até se defendendo, sendo irônico. Mas assim, ver ele realmente triste, sofrendo. Não uma sofrência, não uma sofrência, mas assim, sofrendo. A gente não tá acostumado a ver isso. E nesse episódio, a gente vê isso. Ele sofrendo. Ele falando com o Flock, ele até gerou uns meus lágrimas, e eu fiquei tipo, nunca pensei que fosse ver a Ivar assim. Mas faz sentido, porque o Flock era um pai pra ele. Visto que o Ragnar nunca estava presente, Ragnar quando estava presente cagava pra ele, porque ele era deficiente, e o Flock era a pessoa com quem ele tinha o contato e quem sobrou, né? E tipo, faz sentido também ele ter desabado, porque bem, ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu um irmão, que ele não gostava muito, mas perdeu a confiança dos outros, ele já não tinha muito, acaba de perder. E agora o Flock tá indo embora e, tipo, é um momento de perda, sabe? E ele vê que o exército não confia tanto nele, que ele como deficiente, ele quer lutar contra isso. Então, tipo, foi uma cena que me marcou muito, que eu acho que deve ter marcado todo mundo. E a outra cena, que também é muito importante, é a cena do Flock se despedindo de todas as outras pessoas. Eu achei uma gracinha, muito bonitinha. Muito bonitinha não, mas muito legal. Ver o Flock se despedindo de todos os outros filhos do Ragnar. E também a despedida com o Ivar ao vivo, que foi completamente diferente, mais sarcástica. E, tipo, totalmente diferente da despedida que a gente viu dos dois juntos. E a cena que pra mim não tem como esquecer é a cena dele remando, indo embora. E os outros guerreiros falando coisas, falando com ele. Não vou lembrar agora exatamente o que foi. Mas tipo, desejando uma boa viagem e se despedindo do Flock. Eu achei simplesmente lindo. E aí uma outra coisa que, tipo, na verdade eu fiquei um pouco confusa. Eu queria até botar, eu botei aqui no vídeo, mas pra vocês me falarem, caso vocês tenham entendido melhor. É que parece que houve uma passagem do tempo, porque quando você vê os filhos do príncipe Aethelwulf, se a pronúncia estiver errada, vocês me perdoem, e que é o Alfred, nesse caso especificamente estou falando do Alfred, que foi o que realmente eu reparei, porque o Alfred ele já tá mais velho, o outro filho também, só que aí, tipo, eu não sei quanto tempo exatamente pode ter passado, acho que pode ter sido 3, 4 anos, algo assim, sei que não é muito,
mas eu fiquei um pouco confusa. Eu queria que ele tivesse escrito assim, tipo, 3 anos depois. Mas ok. E aí, ainda falando sobre essa parte da série, eu queria dar um destaque à cena do Atulf, do príncipe Atulf e da Judith, que é a mulher dele, discutindo sobre o Alfred ter que morrer pra curar não, salvar eles dos pecados deles, porque o Alfred estava muito doente e parecia que ele estava morrendo. E durante todo o episódio eu pensei realmente que ele fosse morrer. Eu falei, cara, eu não acredito que depois de tudo isso, Alfred vai morrer assim. Mas, no final das contas, o Alfred teve uma visão do Atulf. Eu fiquei super feliz de ver essa visão. Com essa cena aí também vai estar aqui. E ele vê a visão, na verdade ele diz que é o pai, mas a gente não vê, a gente só viu que ele tá com a capa aqui de monge. Eu acredito que seja ele, eu também reconheci como. E o Athelstan que deu a informação pra eles irem pra York, que é onde o Ivar e os outros irmãos estarão atacando, que é outra cena que eu vou falar também que é muito interessante. E eu gostei muito de ver que ele tem o dom da visão também, porque, tipo, até agora a gente não tinha visto nada, se falava muito que ele era especial, mas a gente não tinha feito nada. Então era bem assim, na verdade eu sinto mó pena do outro irmão, porque o outro irmão é esquecido total, ninguém lembra dele. Ele é o primogênito, gente, ele que vai assumir o trono, e o avô ficava ensinando as coisas pro irmão mais novo. Ai, que raiva que me dava, senhor. Não consigo lidar. Eu não consigo lidar, de verdade. E essa outra cena, né, voltando a essa que eu acabei de falar, é que o Ivar e os irmãos decidem que vão pra York. É uma decisão meio que não decisão, porque na verdade a opinião que mais importa é sempre do Ivar. E na verdade é uma coisa meio que de mão dupla. O Ivar não se importa com a opinião deles, eles não se importam com a opinião do Ivar, só que eles acabam cedendo, porque no final das contas o Ivar dá boas ideias. Tipo, por exemplo, a questão de York. Ele fala de York e ele fala uma coisa muito boa, que é atacar York, porque eles vão pensar que é retirada, só que na verdade não vai ser. Então, tipo, o que eu quero falar é que o Ivar é um ótimo estrategista, muito melhor que os irmãos, que eu já falei. E essa cena mostra muito isso, então eles acabam tendo que concordar, porque, tipo, ele tá certo. Ele tá falando uma coisa que faz sentido. E uma coisa, assim, que eu fiquei vendo e eu fiquei pensando é que, tipo, gente, imagina se Ivar fosse meu irmão. Eu não consigo ganhar a partida de War do meu irmão normal. Imagina do Ivar. Acho que eu não saí na segunda rodada. Gente, eu não ia poder nem jogar. E já não gosto de jogar War porque eu sempre perco, imagina com ele. E a outra cena que chamou a atenção é voltando a parte do príncipe Atulf. Não, na verdade nem da parte do príncipe Atulf, porque eles ainda não... porque nessa parte eles ainda não estão juntos, mas do bispo. Porque tem uma cena do bispo se autoflagelando que é muito forte e muito bem feita, gente. Que cena maravilhosa. Ele tá, tipo, no meio da floresta, assim, e a fotografia tá muito legal, porque tá meio dark, tá meio à noite, então tá totalmente no clima que é pra dar. E ele está lá se escoteando, cheio de sangue. Primeiro que o ator, que é o Jonathan não sei o que é o que faz o bispo e que fez o Henry de The Tudors, é maravilhoso, então ele tá muito bem no papel e ele fica falando punish me. E tá muito forte, tá muito boa a cena. E assim, recomendo, tá maravilhoso, gente. Essa cena tá muito boa, eu não tenho nem o que dizer. E logo em seguida, né, tem o volta pros irmãos. E o Ivar e os irmãos estão espionando York, decidindo quando vão atacar. E aí o Uber dá uma ideia, né? Finalmente o Uber dá uma ideia boa. Fala, é melhor a gente atacar no dia de santo. Porque papai ensinou isso pra gente, que tem que atacar no dia dos santos, que no dia dos santos o pessoal não tá prestando atenção, ou tá na igreja ou tá bêbado. Eu acho uma covardia, mas ok, realmente mais fácil. E aí eles pegam umas crianças lá aleatórias e perguntam quando é o dia dos santos. Mas o que eu queria falar dessa cena é que eu ri. Eu ri muito com essa cena. Porque, na verdade, eu não conseguia parar de pensar em como as crianças deviam estar apavoradas com o Ivar. Porque o Ivar veio se rastejando. Ok, pra gente é normal, pra as crianças não é normal, porque eu sou se rastejando daquele jeito. Parecia que ele estava possuído pela atividade paranormal. Um negócio doido. Aí ele vem e pergunta, qual é o próximo dia santo? Dia santo, igreja, o cara andando com aquilo ali. Já pensei, tá possuído. Tá possuído, as crianças não vão dormir nunca mais, vão pra casa pensando, ó, demônio veio aqui. Foi demônio. Com certeza eu vou pensar isso, gente. E eu ri, eu fiquei, gente, as crianças devem ter ficado doidinhas. E agora, eu vou falar da melhor / pior cena desse episódio. Que é a cena, tipo, do ataque. É uma cena muito, muito bem feita. Tipo assim, maravilhosa. Nossa, cara, produção. Vocês arrasaram, porque tá maravilhosa a cena. Que quando eles atacam a igreja. Só que a cena é muito, muito forte. Porque tá muito bem feita. Então eles chegam, começam a lutar e, tipo, eu já fiquei sofrendo nervosa vendo aquilo que eu não queria, porque, gente, as pessoas de costa, ninguém nem tinha visto, eles começam a atacar, as pessoas percebem. E, tipo, o modo como eles colocaram as takes de cena ficou muito bom. Por exemplo, a cena, nesse momento,
Quando o Uber encontra a freira que se matou pra não ser estuprada e não ser morta por eles. Que cena forte, gente. Ele colocando a freira no chão, depois o bebê chorando que aparece, os mortos. Eles fizeram de uma maneira que ficou muito forte. E logo em seguida a gente já vê o Ivar de novo provando a sua loucura, matando o padre. Só que matando o padre do jeito mais bizarro possível, que eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Eu fiquei assim, eu tô até agora, na verdade, que eu não acredito que ele fez isso. Na verdade eu acredito que é o Ivar, mas não, sabe, não desce na garganta. Realmente não desce. Não foi de propósito essa frase, mas fez muito sentido. Porque ele foi e derreteu quem não viu, né? Derreteu a cruz de ouro e com aquilo fervendo, fez o padre engolir. Então ele engoliu, na verdade ele não engoliu, ele morreu queimado, asfixiado, não sei do que, mas morreu na hora, instantâneo. Imagina isso. Imagina você ver que alguém vai fazer isso com você. Jesus. Aí vai estar perdendo completamente a noção. E aí, tipo, não é à toa que um vê o outro como diabo. Porque o outro vai lá e faz umas coisas dessas, aí o que acontece? Vai chamar o Vaike de diabo. Não é, mas vai chamar, vai achar que é coisa ruim. Aí uma outra cena que eu também quero falar, é uma coisa bem curtinha, mas na verdade foi algo que eu entendi. Que é quando o Ivar, depois que acaba tudo, eles vão fazer um brinde. Eu juro, gente, eu juro que eu ouvi ele falar Skol. Se você também ouviu isso, comenta aqui embaixo, porque eu escutei ele falar isso com todas as letras, ele falou Skol. E uma outra coisa que eu queria falar é que o Uber, ele já não tá gostando, ele quer tirar o Ivar, isso é óbvio, a gente tá vendo ele fazer isso. E ele tá jogando os verdes pra ver se o Ivar pega, só que o Ivar pega e caga. Que é tipo, ele foi, falou no brinde, falou do outro irmão. E é isso, gente. E a gente já sabe que, pelo menos eu vi pelos spoilers dessa temporada, que muito provavelmente não, que o Uber vai ficar do lado da Lagertha e o outro irmão vai ficar do lado do Ivar. Não faria muito sentido. Só que aí vem uma cena que é lá do final, mas eu vou colocar aqui já pra falar porque tá dentro desse tema. A mulher deles. Vocês viram que a mulher deles já tá numa onda de plantar discórdia. Que ela não gosta da Lagertha e ela tá falando plantando discórdia com a Toph, só que a Toph não é idiota, não cai na dela. E eu acho que o Chitãozinho Chororó, Sigurd, vai ser o idiota que vai cair na discórdia dela. Que ela vai falar, ele vai acreditar e vai ficar na dela, vai na onda dela e vai ficar do lado do Ivar. Porque é o único sentido, porque ele nem gosta do Ivar, então teria razão pra ele ficar contrário. Eu acho que deve ser isso. E, tipo, finalmente, depois de muito, muito tempo, tipo, lá no final do episódio, do primeiro episódio, a gente vê a Torv com o filho. A Torv com o filho. Gente, aquele filho parece irmão dela. E eu vou deixar a cena aqui que é pra vocês verem que essa criança não parece filho dela. Eu queria saber que produtos Evone são esses que elas usam pra ficar tão jovens, porque eu vou precisar um dia, com certeza. Porque ela e Lagertha é como se não tivesse passado tempo nenhum. Tá a mesma coisa. E aí, eu quero também agora dar um segundo de silêncio pra nossa diva Lagertha, que ela apareceu depois de muito tempo, e quando ela apareceu eu já tava assim, Lagertha, arrasou, linda, diva, rainha. Ela apareceu já linda, maravilhosa, com o vestido vermelho lindo. E aí, a gente vê o King Harold chegando. E ela vai e confronta ele mesmo, que foi uma cena maravilhosa, acho que foi uma das melhores cenas do episódio, que é ele se confrontando e eles têm uma química esquisita, porque, tipo, não sei se é química de casal, mas eles têm uma química muito boa, os atores funcionam muito bem juntos, e isso é muito legal. E tipo, ficou aquele clima de vou te matar, não vou te matar, eu sabia que ele ia matar, porque ele vai virar Reina Noruega um dia, mas ficou muito boa a cena, muito bem feita. E aí acaba o episódio, nesse gancho, acaba o episódio, muito bem escolhido. Agora, indo pro episódio 2, eu vou falar da primeira cena que me surpreendeu e que foi tipo a cena de what the fuck is happening? Tipo, um negócio meio bizarro, mas ao mesmo tempo tipo, caralho. Tipo, não sei nem explicar. É a cena do estupro, estupro, acho que não preciso nem colocar. Do estupro de Lagertha em King Harold. Achei bizarro, achei estranho. Eu pensei, cara Lagertha, onde chegamos? Aonde chegamos? Aonde chegamos, Lagertha? Aonde? Ela simplesmente, pra quem não viu a cena, foi lá. E começou a fazer as coisas, foi lá, fez. Bizarro, cena forte, gente, essa cena. Eu fiquei numa situação que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Foi uma das melhores cenas, assim, mais chocantes. E primeiro que dessa cena, a parte mais legal já é legal, a cena já tá boa, porque o King Harold faz o pedido pra ela em casamento. Pede ela em casamento. Do jeito mais bizarro possível e do melhor jeito possível. Porque ele já pede em casamento assim, eu tô sozinho,
você tá sozinha, a gente pode se unir aqui as forças, vamos lá, ficar junto. E ele faz assim, então ficou muito legal. E aí ela vai e faz aquilo. Eu troquei a ordem, desculpa, mas eu acabei esquecendo. Mas, tipo, foi uma sequência de cenas muito boas. E logo em seguida, tipo, depois que ela tá conversando numa mesa com a Astrid vira e fala assim: mas eu nunca casaria com um homem desse, não sei o quê. E aí você vê que a série faz de propósito. A série faz de propósito. Que essa cena agora, ela não era muito importante sozinha. Mas ela fica importante no contexto. Porque a Astrid sai de lá puta, revoltada com Lagertha. E quem ela encontra? King Harold. King Harold fugiu porque os homens dele foram lá, tudo invadiu, tirou ele de lá e foi embora e levou a Astrid com ele. Por quê? Ele ficou com raiva. E aí o que eu falo? Esse homem revoltado. Ele precisa da aceitação de uma mulher, pra tu ver. Ele decidiu virar rei da Noruega por causa daquela mulher lá, que falou que ele devia ser rei da Noruega pra casar com ela, mas eu acho que ele levou muito a sério isso, porque basicamente, gente, se ela tivesse pedido pra ele se pintar de olho, ele ia ter se pintado, que ela podia ter pedido qualquer coisa, mas ele levou tão a sério aquilo, eu acho que a mulher falou mesmo, tipo assim, só se tu for rei da Noruega. Não era sério, eu acho. E aí, tipo, a Lagertha virou e falou não pra ele, aí ele falou, ficou puto com Lagertha, com razão, né, porque a Lagertha reverteram com ele, e aí ele foi, tomou a Astrid e chamou ele em casamento. Chamou ele em casamento é ótimo, nem quer casamento não. Pediu ele em casamento. Ela já ia negar, mas só que ele começou a falar sobre os poderes e tal, que ela teria, que ela seria a mulher mais poderosa, e ela ficou tentada. Quem não ficaria, né? Girl Power tipo incrível, né? Tu oferece uma coisa dessa, a pessoa vai ficar tentada, mas eu espero que ela não case. Eu acho que ela não vai casar, na verdade. E vamos lá, uma última coisa, que foi uma coisa que eu também gostei bastante. Na verdade, tem mais duas cenas que foram cenas importantíssimas. Uma cena é a cena do Ivar andando, que foi a cena final. Gente, o Ivar tá andando, que ele fez aquela máquina lá. Foda demais, adorei ver. Eu acho que aquilo, não sei se vai ser em batalhas que não é útil, porque é muito pesado, eu acredito. Só que pelo menos pra ele andar entre os dele e mostrando que ele é foda assim, tá ótimo, tá maravilhoso. Então, tipo, eu amei, eu já fiquei lá batendo palma. E tu vê que eu tenho esse lado de amor e ódio. Eu tô odiando ele, eu tô tipo, caraca, ele tá andando, caralho, ele tá andando. E uma outra cena, que é uma cena menor, mas que também me chamou muita atenção, é a cena do bispo com a Judith, porque eles também tem que falar disso, né, que tem esse encontro, o príncipe Arthur vai pra York, graças ao que o Alfred falou, e encontra esse bispo, e eu já senti a faísca entre o bispo e Judith. E aí, tipo, o bispo olhou pra ela, já interessado e tal, e aí quando eles estão conversando, andando, aí que tu percebe que tem interesse mesmo. Mas não é à toa, né? O bispo é cara da igreja, essa mulher gosta de quê? O cara da igreja. E o bispo gosta de quê? De pegar a mulher que é da igreja. Pronto, fechou. Já estão par perfeito. E a última cena que eu vou falar, tipo, sem ser a do Ivar, sem ser a do estupro da Lagertha, foi uma cena que, tipo, realmente não me chocou, mas foi uma cena importante, que é que o Loki finalmente chega na Islândia, gente, aquela ilha ali é a Islândia, e ele vê o Loki na cachoeira. E aí, tipo, a gente pode discutir se ele tá maluco ou se são realmente os deuses, mas eu acho que isso não importa tanto, eu acho que são os deuses mesmo. Mas, às vezes eu acho que ele tá maluco, eu fico na dúvida assim mesmo. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que é importante pra gente lembrar dos próximos episódios é que de alguma maneira vai ter gente lá. Eu não sei quem é que morava na Islândia, mas alguém morava porque ele vai encontrar alguém. Pelo que eu vi pelo que eu tava pesquisando e tal, dessa temporada. E é isso, gente. Essas foram as cenas. Eu já tô ansiosa pra ver os próximos episódios. Então se você também tá, não deixa de comentar aqui embaixo. Se gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se inscreve e manda pra todos os amigos, porque tem que ser assim. Beijo, tchau, gente!